Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca, conforme nos disse Jesus. Busca pela verdade para nos libertarmos das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos a Deus pela vida, este patrimônio maior que Ele nos concedeu por graça e misericórdia pela eternidade para a nossa administração. Agradecemos a Deus por aqui nos encontrarmos nesta escola, tendo à nossa disposição este instrumento que é o corpo físico. Agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Aos espíritos amigos também agradecemos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada. E por último, eu agradeço de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que mais uma vez se fazem presentes aqui nesta sala de aula para juntos aprendermos juntos. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um estudo sistematizado do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. Abraço fraternalmente a todos e a todas. Então, hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos, a questão de número 209, que está na parte segunda, capítulo 4, que trata da pluralidade das existências. E estamos estudando mais especificamente acerca de semelhanças físicas e morais. Então aqui Kardec elaborou uma série de questionamentos, em especial acerca das semelhanças físicas e morais entre pais e filhos. Então nesta questão 209, seguindo nesta busca pelo esclarecimento, Kardec formulou o questionamento assim: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Então, um primeiro questionamento, que na verdade são dois questionamentos dentro de uma questão, neste primeiro questionamento, Kardec quis saber da espiritualidade superior porque de pais bons e virtuosos muitas vezes nascem filhos de natureza perversa. Por outra, ou seja, por outro lado, porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar na condição de filho. Então assim Kardec quis saber por que isto acontece. Porque de pais virtuosos nascem crianças, filhos de natureza perversa. Porque os pais, mesmo com boas qualidades morais, não atraem por simpatia espírito na mesma condição para virem na condição de filhos? E aí os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: não é raro que um mau espírito peça lhe sejam dados bons pais. Então aqui eles começam já explicando, esclarecendo de uma forma muito clara, de uma forma transparente, acerca da misericórdia de Deus. Então, não raro que um mau espírito peça no mundo espiritual lhe sejam dados bons pais, na esperança de seus conselhos o encaminhem por melhor senda e muitas vezes
Deus lhe concede o que deseja. Então, assim, os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós, nos esclarecendo. Não são raras as vezes que no mundo espiritual espíritos altamente teimosos, rebeldes à lei de Deus, pedem para renascerem aqui na Terra em família que possa lhe ofertar boas oportunidades, pais que possam e que tenham condições de lhes darem bons conselhos para que ele possa caminhar de uma forma melhor, de uma forma mais segura. Nem sempre, conforme dizem os espíritos amigos, nem sempre isto é concedido. Nem sempre, mesmo sendo concedido, nem sempre isto dá certo. Porque em muitas situações, Deus concede, por intermédio dos seus mensageiros, dos seus ministros no mundo espiritual, no preparo reencarnatório, concede que um mau espírito venha na condição de filho de bons pais para ele ter bons exemplos, e mesmo assim ele não ouve os bons conselhos, não enxerga os bons exemplos dos pais. Então, assim, conforme Jesus nos falou certa feita, são os doentes que precisam de médico. Então, esses espíritos, conforme Kardec questionou, espíritos perversos, espíritos maus, pedem médicos para que eles sejam tratados. E Deus, por misericórdia, por não esquecer, não abandonar nenhuma das suas criaturas, coloca esse espírito, também filho dele, filho de Deus, em um agrupamento familiar, onde tem à sua disposição 24 horas, na condição de pais, aqueles médicos de que ele necessita para realizar o seu tratamento. Mas nem sempre ele usa ou aceita o medicamento necessário para a sua cura. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 209 para chegarmos na sequência aos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, volume 5, de uma coletânea composta por 20 volumes. Já estamos no volume de número 5, o capítulo de número 4 deste volume 5, que tem como título, neste caso, o capítulo 5 do volume 5, que tem como título Troca de Valores. O capítulo 4 foi o que estudamos no nosso último encontro, acerca da questão 208. Hoje estamos estudando a questão 209, capítulo 5, Filosofia Espírita, Troca de Valores. Então, assim, Miramês, comentando acerca destas experiências de pais bons que recebem como filhos espíritos perversos, da mesma forma, espíritos evoluídos que têm como pais criaturas ignorantes. Então, assim, essa troca de valores, não importa em que posição nós nos encontrarmos ou venhamos nos encontrar, são sempre oportunidades, permuta de valores entre nós. Então, Miramês começa da seguinte maneira, que as leis têm variações incontáveis. Então, as leis de Deus, mesmo sendo imutáveis, elas têm variações infinitas, incontáveis, para atender a todas as criaturas, porque todos nós nos encaixamos, mesmo dentro desta diversidade, nós estamos sendo, digamos assim, transportados e orientados pelas mesmas leis
em todos os ambientes do universo. A lei de amor, a lei de justiça, a lei de fraternidade, a lei de misericórdia e assim sucessivamente, elas são as mesmas em todos os ambientes, mas só que elas são flexíveis, se assim podemos dizer, para atender a todas as criaturas. E aí Miramês segue dizendo que o espírito no mundo espiritual, já arrependido dos seus feitos incômodos e desejando reencarnar, quando permitido, deseja nascer de pais virtuosos, como sendo misericórdia, para que se livre de enveredar outra vez nos caminhos do erro. Então aqui ele nos lembra que quando o espírito apresenta aqueles sinais de arrependimento, pode, por misericórdia de Deus, lhe ser permitido que ele renasça de pais virtuosos, para que ele possa ter bons exemplos. E ainda ele acrescenta: para tanto, os pais servir-lhe-ão de empecilho ou de freio, não deixando seus impulsos do passado tomarem a dianteira das boas qualidades que ele deve assimilar no mundo familiar. Então, os pais, para este espírito ou estes espíritos rebeldes, espíritos teimosos, então os pais, eles funcionam como freios, como aquele empecilho para que o espírito abandone o caminho equivocado ou não venha escolher de forma equivocada estes caminhos pelos quais ele percorreu ao longo das últimas existências, e procure caminhos melhores, assimilando as boas orientações dos pais, assimilando e se sintonizando com a lei de harmonia, de equilíbrio que os pais exemplificam constantemente ali no agrupamento familiar, no qual ele foi colocado, naquela escola ou naquele hospital ou enfermaria, para a sua educação e para o seu tratamento. Nem sempre, diz Miramês, nem sempre é permitida essa dádiva. Conforme os espíritos superiores responderam a Kardec, nem sempre isso é permitido. O espírito, mesmo arrependido, pede para nascer de pais virtuosos, de pais que já estão em harmonia com Deus, mas nem sempre isto é permitido. E isto não é castigo de Deus, mas que ele possa buscar por outros meios a sua transformação. Então Miramês lembra que nem sempre é permitida essa dádiva para seu avanço espiritual. Acontece muitas vezes de a alma retornar à carne, em um grupo formado por seus iguais, às vezes piores, para que ele manifeste sua força de vontade e alcance o objetivo que deseja realizar para a sua libertação. Então aqui Miramês nos lembra que não é castigo de Deus. No entanto, é oportunidade, e sempre são oportunidades para o espírito, para que ele busque, através do esforço próprio, através da perseverança constante, ele vem em meios completamente adversos, para que ele possa aprender pela dor. Então assim ele nos lembra que ele reencarna, ao invés de em uma família equilibrada, ele reencarna entre iguais a ele, para que ele, por esforço próprio, ele venha aprender usando a sua força de vontade, e assim ele possa alcançar
o objetivo desejado, que é a libertação. A variedade de situações não nos deixa traçar um roteiro em relação à igualdade de nascimentos, porque cada renascimento aqui na Terra ou em mundos onde ainda vigora a lei de reencarnação, conforme nos esclarece André Luiz, cada reencarnação é diferente uma da outra. Não existe uma reencarnação completamente igual à outra, porque não existe nenhum espírito completamente igual a outro. Pode ter semelhanças, tanto o espírito quanto a reencarnação. É por isso que aqui Miramês nos lembra que não é possível traçar um roteiro em relação à igualdade de espíritos, bem como em relação à igualdade de reencarnações. E ainda ele diz que as normas são diversas em toda manifestação dos espíritos que voltam à Terra para limparem seu passado com os seus próprios esforços. Entretanto, acontece igualmente o contrário. Pais totalmente ignorantes, viciados em contradições das leis naturais, podem receber filhos altamente iluminados no sentido de testarem novamente suas qualidades e desempenharem uma missão importante junto à humanidade. Então aqui Miramês nos lembra que o contrário também acontece. Ao invés de espírito ignorante, espírito perverso, espírito mau, reencarnar em uma família onde ele tem como pais pessoas equilibradas, em muitas situações um espírito altamente evoluído reencarna na condição de filho, de pai ou de mãe ou de pais ignorantes, para que ele possa testar as suas qualidades, ou seja, testar as qualidades do espírito e ainda desempenhar uma missão, mesmo sem suporte dos pais, desempenhar uma missão importante junto à humanidade. E ainda ele diz que esses também pedem para renascer neste ambiente. Então, estes espíritos que renascem em agrupamentos familiares, onde tem como pais criaturas ignorantes, eles pediram para renascerem ali, para servirem de exemplo para tantos que estudam as reações das criaturas humanas boas junto aos perversos e confundindo assim os que se dizem sábios, querendo dizer que os filhos são o que os pais não deixaram de ser, generalizando esses fatos. Então aqui ele nos lembra Miramês que em muitas situações isso acontece para que possa demonstrar de uma forma clara e transparente que os filhos não são o que os pais não deixaram de ser. Então os filhos não são e não serão rebeldes, ignorantes, teimosos perante a lei de Deus, só porque os pais não deixaram de ser assim. Então, um espírito altamente esclarecido, missionário, ele não vai deixar de agir de forma correta só porque nasceu ou renasceu em um agrupamento familiar que não lhe deu ou não lhe dê o suporte no início da sua trajetória ou no reinício de uma nova trajetória aqui na Terra. Temos exemplos, vários exemplos aqui na Terra de criaturas assim, espíritos que realizaram tarefas altamente valiosas para a humanidade, mas que renasceram em agrupamentos familiares que não lhe deram o suporte, em especial no início da sua trajetória. E ainda, Miramês diz: se o espírito não gera espírito, eles são o que são, embora a influência seja uma realidade. Já estudamos, já mencionamos várias vezes, e Jesus nos falou acerca disto,
que a carne procede da carne, mas o espírito não procede do espírito. Então, já estudamos também sobre a influência do espírito dos pais em relação aos filhos, que isto é realidade, isto é patente. Então, assim, conforme nos lembra Miramês, se o espírito não gera espírito, eles são o que são, independentes uns dos outros, embora receba a influência ou sofra a influência, que é uma realidade. Para tanto, os espíritos que já atingiram certa compreensão se acautelam a todo momento para não caírem em tentações e saírem ilesos dos processos de afinidade de família. Então, espíritos que já alcançaram a maturidade, o esclarecimento, eles farão constantemente esforços, ficarão constantemente vigilantes para que eles possam, em reencarnando em uma família que não lhe deu o suporte ou que esteja ligado a espíritos ignorantes, ele possa sair ileso deste processo reencarnatório sem sofrer as influências negativas do agrupamento familiar onde ele esteve. E ainda ele diz que uma família é sempre uma escola. Não importa que tipo de pais ou que tipo de filhos. Se os filhos ou o filho é mais esclarecido e o pai ou os pais mais ignorantes ou vice-versa, a família é sempre uma escola onde todos aprendem as primeiras letras do amor. Então a família sempre foi e sempre será uma escola onde todos nós aprendemos ou um dia aprenderemos a soletrar estas primeiras letras do alfabeto que conhecemos com o nome de amor. Esteja ela onde estiver ou em que nível estiver a família, há sempre vigilantes da vida maior, ajudando-a, inspirando-a para o aprendizado. Então, esteja a família no nível em que estiver, sempre teremos vigilantes, trabalhadores do mundo espiritual, ajudando aquele agrupamento familiar. Advertimos sempre a todos que as oportunidades são valiosas, da favela ao palácio, do ignorante ao letrado, devendo aproveitar o tempo que corre. Então não importa onde nós venhamos realizar uma nova experiência no corpo físico, seja na favela, seja no palácio, seja na condição de ignorante ou de letrado, nós devemos e precisamos aproveitar sempre da melhor maneira possível as oportunidades que a escola da vida nos oferece ou venha nos oferecer. Os meios de elevação hoje são grandes e a influência do bem é enorme. Da mesma forma, a influência do mal. Basta ter olhos para ver, conforme nos disse Jesus: veja quem tenha olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir, porque a humanidade se encontra cansada das inconveniências. No entanto, a humanidade tem à sua disposição o Evangelho. O Evangelho é o despertar da alma. É Jesus conosco nos dois planos da vida. Se temos alguma luz, não a coloquemos debaixo da mesa. Ergamo-la para que todos a vejam sem vaidade. É o exemplo da candeia em cima do alqueire. Então, se já temos algum esclarecimento, não escondamos, espalhemos este esclarecimento, levemos a luz a outros irmãos e irmãs de jornada que se encontram em condição de ignorância maior do que a nossa. E aí,
Miramês diz: é preciso verificar o que já se fez pela família na qual você nasceu. É preciso verificar o que já fez pela família na qual eu nasci, na qual você nasceu, na qual nós nascemos. O que nós já fizemos pela nossa família, necessário se faz amar. Necessário se faz amar os pais, os irmãos e demais parentes, para que esse amor possa alcançar toda a humanidade. A situação sempre muda e, na troca de corpos, somente levamos o celeiro das qualidades para nos atormentar ou nos tornar livres. Então, o que nós levaremos deste agrupamento familiar, não importa a posição na qual nós nos encontramos e sempre ocupamos as diversas posições, aqui hoje nós estamos nesta atual existência na condição de filho, na condição de pais, na condição de irmãos, na condição de primos, na condição de tios, na condição de avós, ocupamos diversas posições numa mesma reencarnação. Mas o que nós levaremos verdadeiramente desta existência, nós levaremos o celeiro das qualidades, boas ou más. E estas qualidades boas nos farão com que nos tornaremos livres. E as qualidades más, as qualidades não tão boas, nos atormentarão. E precisaremos voltar tantas e tantas vezes para melhorarmos estas qualidades, transformarmos estas qualidades más em qualidades boas. Então, somente levaremos o celeiro das qualidades para nos atormentar ou nos tornar livres. Se um espírito ainda voltado para o mal pediu e foi concedido por Deus nascer em nossa família, não desdenhemos a oportunidade, nem amaldiçoemos esta alma em provação. Então, se um espírito desse pediu e foi concedido por Deus, foi concedida por Deus a oportunidade de vir ter conosco no nosso agrupamento familiar, aproveitemos esta oportunidade. E se formos nós? E se formos nós que estivermos em um agrupamento familiar, em aprendizado assim como Miramês nos lembra, nós na condição de ignorantes, pedimos e fomos atendidos por Deus e estamos em um agrupamento familiar bom, equilibrado, nos auxiliando. Aproveitemos esta oportunidade. E ainda ele diz, vejamos o que diz o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, em tudo, lembra Miramês? Em tudo é preciso que aprendamos a dar graças. Se é a vontade de Deus, por que não aceitar? Se é muito bom para quem nasce, melhor para quem o recebe como filho. Lembremos-nos do amanhã. No amanhã, eu que hoje estou na condição de pai, estarei na condição de filho dessas almas que recebi nesta existência na condição de filhas. Então amanhã eu estarei numa outra posição. Então é por isso que ele diz, se é muito bom para quem nasce, melhor ainda para quem recebe como filho. E é por isso que precisamos lembrar-nos do amanhã. A vida é uma troca incessante de valores. Qual o mérito, questiona Miramês, qual o mérito que teríamos em receber somente espíritos de luz em nosso convívio? Qual seria o nosso mérito se assim fosse? Vamos recebê-los, porque o Senhor é sempre bom. Porém, não recusemos os maus, porque no amanhã se tornarão bons, assim como os bons
já laboraram em equívocos. Os espíritos que hoje estão na condição de bons, um dia, no passado, eles se equivocaram também. E os que estão, assim como nós, ainda agindo de forma equivocada, no amanhã, todos nós seremos bons. Todos nós seremos anjos. E aí Miramês encerra: entretanto, é preciso entregarmos nossa vida a Deus para que a vida nos recompense com a paz de consciência. E lutemos, lutemos ajudando, porque amar aos que nos amam é um dever. No entanto, amar aos que nos perseguem e caluniam é saber viver com Jesus no coração. Então, amar aqueles que nos amam é um dever, mas amar aqueles que nos perseguem e nos caluniam é saber viver com Jesus e conforme viveu Jesus aqui na terra, tendo o amor exemplificado nas nossas atitudes, tendo Jesus em nosso coração. Reflitamos acerca disso, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez, muito obrigado por sua presença, por sua participação. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor.